Você já se perguntou como um homem como Warren Buffett, que começou com tão pouco, conseguiu acumular uma das maiores fortunas do mundo? Não foi sorte. E tampouco ele seguiu as regras que a maioria dos especialistas de Wall Street defendem. Enquanto muitos buscam ganhos rápidos e seguem a maré das tendências do mercado, Buffett fez exatamente o oposto. Ele nadou contra a corrente. E é exatamente por isso que ele venceu. Hoje, vamos mergulhar em algumas das decisões mais contraintuitivas que o levaram ao topo, e você vai descobrir como aproveitar esses mesmos princípios para transformar suas finanças. Se você acha que enriquecer é coisa só para quem tem milhões ou sabe jogar com o mercado, prepare-se para se surpreender. A resposta pode ser muito mais simples do que você imagina. Warren Buffett é um mestre em transformar o tempo em seu aliado no mercado financeiro. Ele ensina que, ao invés de ficar ansioso com as oscilações diárias das ações, o investidor deve focar no potencial a longo prazo. Esse pensamento é um verdadeiro divisor de águas. Se você comprou uma ação de uma empresa sólida, por que se preocupar com as pequenas quedas? O segredo é enxergar o horizonte mais distante e acreditar na força dos investimentos a longo prazo. Buffett sempre fala: meu período favorito de retenção de uma ação, para sempre. A filosofia dele é simples, mas poderosa. Evite a especulação de curto prazo. Muitos investidores caem na armadilha de tentar adivinhar os altos e baixos do mercado, mas isso só gera estresse. Buffett prefere a serenidade de quem confia nas empresas nas quais investe e está disposto a esperar décadas pelo verdadeiro retorno. Pense em empresas como a Coca-Cola, que ele manteve por anos. O crescimento sustentável e composto é uma estratégia que qualquer um pode adotar desde que tenha paciência. Agora, imagine que você está começando agora a investir. Ao invés de tentar multiplicar seu dinheiro rapidamente, faça como Buffett. Escolha empresas que você acredita e esteja disposto a ficar com elas por muito tempo. É claro que isso não é fácil para todos, mas o próprio Buffett admite que a paciência é uma habilidade que você pode desenvolver. O mercado financeiro premia quem tem essa visão mais ampla. Pense nos momentos em que o mercado passa por turbulências. Nessas horas, muitos investidores entram em pânico, mas Buffett nos ensina a manter a calma. Em vez de vender suas ações, ele segura firme e confia que o tempo trará a recompensa. Ele é famoso por dizer: você só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa, ou seja, é na crise que os investidores de verdade se destacam. E ao longo dos anos, ele provou que essa abordagem realmente funciona. O mercado financeiro pode ser imprevisível, mas o que não muda é a valorização das empresas bem geridas ao longo do tempo. Isso cria um ciclo virtuoso de ganhos que só aumenta com o passar dos anos. Agora que você entende o poder do longo prazo, vamos explorar como escolher essas empresas sólidas que fazem a diferença. Warren Buffett sempre fala sobre o famoso moat ou fosso, que protege uma empresa da concorrência. Imagine uma empresa como um castelo, e esse fosso é o que a protege dos ataques externos, ou seja, da competição feroz do mercado. Empresas com marcas fortes, monopólios naturais ou um controle significativo de mercado são exemplos perfeitos. Veja a Apple, por exemplo. Seu ecossistema de produtos é tão integrado que, uma vez que você entra, é difícil sair. Isso é o que Buffett busca em uma empresa. Esse conceito é importante porque muitas vezes os investidores se empolgam com modismos ou startups que parecem promissoras, mas que não têm um verdadeiro diferencial que as proteja a longo prazo. Buffett nos ensina a focar em empresas que já provaram sua relevância no mercado e que têm uma vantagem duradoura, algo que seus concorrentes não podem facilmente imitar. Coca-Cola é outro exemplo clássico. O poder da marca é tão grande que ninguém conseguiu destronar o refrigerante mais famoso do mundo. No seu dia a dia, você pode aplicar essa lógica ao escolher onde investir seu dinheiro. Antes de comprar ações de uma empresa, pergunte-se: qual é o diferencial dela? Ela tem algo que realmente a destaca da concorrência? Se sim, você pode ter encontrado uma boa oportunidade. Empresas com uma vantagem competitiva clara tendem a resistir melhor às crises e às flutuações do mercado,
algo que pode ser crucial no longo prazo. Outro ponto interessante é que essas empresas, em geral, conseguem manter seus preços e margens de lucro de maneira mais eficiente, justamente por terem um fosso forte. Pense na American Express, outre das favoritas de Buffett. A fidelidade dos clientes e a exclusividade dos seus serviços criam uma barreira que impede concorrentes de simplesmente roubar sua base de consumidores. À medida que você começa a entender o mercado financeiro e o poder das empresas com vantagem competitiva, vai notar que essa estratégia de buffet não é apenas inteligente, mas também segura. E claro, ao manter esse foco, você se prepara melhor para as crises que possam surgir, aproveitando oportunidades quando os outros estão desesperados. Vamos falar mais sobre isso no próximo ponto. Buffett é um grande defensor de empresas que operam com uma gestão conservadora e mantém um baixo nível de endividamento. Ele acredita que, quando uma empresa administra bem seus recursos e evita dívidas excessivas, ela está muito mais preparada para enfrentar tempos difíceis. Pense em uma empresa como um navio navegando em alto mar. Quando as águas ficam agitadas, é muito mais fácil para um navio leve e bem administrado se manter flutuando. Empresas como Berkshire Hathaway seguem exatamente esse princípio, focando em crescimento sustentável. Esse tipo de mentalidade é algo que você pode aplicar à sua própria vida financeira. Imagine que, ao invés de acumular dívidas em cartões de crédito, você adota uma postura mais conservadora, vivendo dentro das suas possibilidades e investindo a diferença. Assim, quando uma crise financeira aparecer, você estará muito mais seguro, sem aquela sensação de estar afundando em dívidas. É o mesmo princípio que Buffett aplica ao escolher empresas com finanças sólidas. Empresas que têm essa gestão conservadora também conseguem evitar decisões arriscadas e impulsivas. Ao invés de se aventurarem em projetos caros e incertos, elas preferem manter uma postura cautelosa, garantindo que suas operações estejam sempre dentro de um orçamento saudável. Isso não significa que elas não crescem. Ao contrário, o crescimento é estável e sustentável, como o de uma árvore que cresce lentamente, mas se torna mais forte com o tempo. Um exemplo clássico é a Coca-Cola, que cresceu globalmente, mas sempre mantendo seu modelo de negócio simples e eficiente. O foco no baixo endividamento é uma característica que Buffett valoriza especialmente porque isso dá às empresas mais flexibilidade em tempos de crise. Em vez de se preocuparem em pagar juros altos, essas empresas podem usar seus recursos para reinvestir em si mesmas ou aproveitar oportunidades que surgem no mercado. Empresas com baixa dívida estão sempre em uma posição de vantagem, algo que o próprio Buffett já comprovou inúmeras vezes. Essa abordagem não só traz tranquilidade, mas também prepara o terreno para uma estratégia que vai muito além do simples controle de gastos, o reinvestimento dos lucros. Essa prática é crucial para quem busca multiplicar sua riqueza de forma contínua e segura, e vamos falar disso a seguir. Uma das maiores lições que Warren Buffett nos ensina é a importância de reinvestir os lucros ao invés de gastá-los. Essa prática simples, mas poderosa, foi uma das principais responsáveis por seu imenso sucesso no mercado financeiro. Quando você reinveste os dividendos, em vez de gastá-los, está basicamente permitindo que seu dinheiro continue trabalhando para você, criando um efeito de bola de neve que vai crescendo com o tempo. Buffett é um exemplo vivo disso, sempre optando por fazer o dinheiro crescer em vez de usá-lo em ganhos imediatos. Um bom exemplo de como você pode aplicar isso em sua própria vida é pensar nos seus investimentos a longo prazo. Digamos que você receba dividendos de ações como Apple ou Coca-Cola. Ao invés de gastar esse dinheiro em algo que vai trazer uma satisfação temporária, reinvista em mais ações dessas mesmas empresas ou de outras com bom potencial. Isso pode parecer uma atitude pequena no início, mas com o passar do tempo, os resultados serão exponenciais. Assim como Buffett, você estará construindo uma fortuna a partir de pequenos passos consistentes. Reinvestir lucros também tem um impacto psicológico interessante. Ele ajuda você a manter o foco no crescimento a longo prazo, evitando a tentação de se distrair com o consumo imediato. Buffett é famoso por seu estilo de vida modesto,
E parte disso vem de sua mentalidade de sempre pensar no futuro. Ele entende que cada dólar reinvestido hoje pode significar muitos dólares no futuro, e essa perspectiva faz toda a diferença. Isso é algo que qualquer pessoa pode adotar, seja em seus investimentos ou em sua vida pessoal. Além disso, essa estratégia cria um ciclo virtuoso. Quando você reinveste seus lucros, eles geram ainda mais lucros, que podem ser reinvestidos novamente. É o famoso poder dos juros compostos, que Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo. Quanto mais tempo você deixar esse ciclo acontecer, maiores serão os seus resultados. Buffett é a prova viva de que essa paciência e disciplina valem a pena. Ele sempre fala que o segredo não está em fazer movimentos rápidos, mas em manter o foco e continuar reinvestindo de forma consistente. Essa prática de reinvestir também nos prepara para aproveitar oportunidades inesperadas que surgem no mercado, especialmente em tempos de crise. Vamos explorar como Buffett utiliza as crises a seu favor para crescer ainda mais no próximo ponto. Warren Buffett é mestre em transformar crises em grandes oportunidades de crescimento. Em tempos de pânico no mercado financeiro, enquanto muitos vendem suas ações por medo de perdas, ele se mantém firme, pronto para aproveitar as oportunidades. A famosa frase "seja medroso quando os outros são gananciosos" e "ganancioso quando os outros são medrosos" ilustra perfeitamente sua abordagem. Durante a crise de 2008, por exemplo, Buffett fez investimentos estratégicos em empresas subvalorizadas, como o Bank of America, colhendo grandes frutos mais tarde. Essa mentalidade é algo que você pode adotar em momentos de instabilidade econômica. Quando o mercado cai, muitos veem desespero, mas aqueles que estão preparados, como Buffett, enxergam oportunidades de comprar ações de empresas sólidas por um preço muito menor. É claro que isso exige disciplina e um olhar atento para identificar boas empresas que, apesar da crise, continuarão a crescer no longo prazo. Pense na crise como uma liquidação. Você pode comprar ótimos ativos por preços reduzidos. Buffett nos ensina a importância de manter uma reserva financeira justamente para esses momentos. Se você estiver preparado financeiramente, poderá agir rapidamente quando surgir uma crise, comprando ações ou outros ativos enquanto o resto do mercado entra em pânico. Um exemplo prático disso seria criar um fundo de emergência ou ter uma parte dos seus investimentos em renda fixa, que você pode acessar quando houver uma queda significativa nas ações que você deseja comprar. Assim, você estará sempre pronto para aproveitar as oportunidades. Outro ponto interessante é que crises tendem a eliminar do mercado aquelas empresas que estavam sobrevivendo com estratégias frágeis ou excessivamente endividadas. Empresas sólidas, como aquelas que Buffett escolhe, geralmente saem ainda mais fortes de uma crise. Ou seja, ao seguir a filosofia dele e focar em empresas com boa gestão, baixo endividamento e vantagem competitiva, você estará construindo um portfólio mais resistente às oscilações econômicas. É uma maneira inteligente de se posicionar para o sucesso no longo prazo. E não é só nas crises que Buffett se destaca. Sua disciplina em seguir uma estratégia simples e eficaz é o que realmente o mantém à frente do mercado. Vamos explorar essa simplicidade estratégica e como ela pode ser aplicada em qualquer carteira de investimentos no próximo tópico. A grande lição que Warren Buffett nos passa quando falamos sobre investir no mercado financeiro é a importância de manter a disciplina e a simplicidade. Ele acredita que, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário ter estratégias complexas para alcançar o sucesso financeiro. Buffett é extremamente disciplinado, mantendo-se fiel aos princípios que o guiaram por toda a sua carreira. Isso significa que ele não se deixa levar por modismos do mercado, pelo ruído das notícias ou pela pressão de fazer mudanças rápidas. A simplicidade de Buffett é exemplificada em sua abordagem de investir em um número relativamente pequeno de empresas em que ele acredita profundamente. Ao invés de diversificar em centenas de ações, ele prefere concentrar seus recursos em poucas empresas sólidas, que ele entende bem e sabe que têm potencial de crescimento a longo prazo. Isso pode parecer contraintuitivo para quem ouve o conselho comum de não colocar todos os ovos em uma só cesta. Mas para Buffett,
O segredo está em conhecer profundamente cada uma dessas cestas. Ele confia tanto em suas escolhas que investe nelas com convicção. Agora, pense na sua própria carteira de investimentos. Será que você realmente entende cada uma das empresas ou fundos nos quais investe? Buffett nos ensina a importância de focar em investimentos que realmente conhecemos, ao invés de tentar diversificar cegamente. Se você se concentrar em empresas que estudou e nas quais acredita, sua confiança e paciência durante momentos de volatilidade serão muito maiores. Afinal, quando você conhece bem o que possui, é mais fácil manter a calma em meio às tempestades. A disciplina também aparece no fato de que Buffett não se desvia de sua filosofia, mesmo quando as condições de mercado mudam. Enquanto muitos investidores ficam tentados a fazer mudanças rápidas em suas carteiras, ele permanece fiel à sua abordagem. Esse foco em uma estratégia de longo prazo é o que permite que ele continue gerando grandes retornos ano após ano. Para Buffett, a simplicidade é o segredo que muitos ignoram, tentando complicar demais um processo que, na verdade, deve ser o mais direto possível. Esse compromisso com a disciplina e simplicidade é o que permite que Buffett aproveite oportunidades, construa riqueza e, ao mesmo tempo, evite os erros comuns de quem se desvia de suas convicções. Essa postura disciplinada é um excelente fechamento para entender como as aquisições inteligentes fazem parte de sua estratégia de sucesso, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Quando se trata de aquisições, Warren Buffett tem uma abordagem que foge do comum. Ele não busca comprar empresas para transformá-las completamente, mas sim para potencializar o que elas já fazem de melhor. A estratégia por trás de suas aquisições é sempre focada em negócios que já são lucrativos e que têm um histórico comprovado de sucesso. Um exemplo disso é a compra da Geico, uma empresa de seguros que já era bem-sucedida antes de ser adquirida por Buffett. Ele simplesmente viu o valor que a empresa tinha e soube que ela poderia continuar a gerar lucros por muitos anos. Esse foco em empresas lucrativas e com um modelo de negócio sustentável é algo que qualquer investidor pode aprender. Muitas vezes, há uma tentação de investir em startups ou empresas emergentes que ainda não provaram seu valor, na esperança de pegar a próxima grande oportunidade. No entanto, Buffett prefere investir em empresas que já demonstraram sua capacidade de gerar lucro de forma consistente. Isso não significa que ele não assume riscos, mas que seus riscos são cuidadosamente calculados, baseados em dados sólidos e não em promessas futuras. Um exemplo prático de como isso pode ser aplicado é na escolha de ações para sua carteira. Ao invés de procurar o unicórnio ou a nova promessa do mercado financeiro, você pode começar a olhar para empresas já estabelecidas, como Apple ou Microsoft, que continuam a crescer e gerar lucros. Buffett tem uma habilidade única de enxergar o valor a longo prazo dessas empresas, e isso é o que garante que suas aquisições sejam sempre movimentos inteligentes, em vez de apostas arriscadas. Esse é um ensinamento fundamental para quem deseja seguir seus passos no mundo dos investimentos. Além disso, Buffett faz questão de escolher empresas que tenham uma boa gestão, como é o caso da BNSF Railway, que também foi adquirida pela Berkshire Hathaway. Ele sabe que um bom time de liderança é fundamental para o sucesso a longo prazo de qualquer negócio. Então, ao avaliar uma empresa, ele não olha apenas os números, mas também a qualidade de seus líderes. Esse é mais um detalhe que faz toda a diferença e que pode ser replicado por qualquer pessoa interessada em investimentos. Afinal, uma boa gestão pode fazer milagres por uma empresa, enquanto uma má gestão pode levar até os negócios mais promissores à ruína. E como Buffett não para por aqui, há um ponto ainda mais crucial em sua filosofia. Ele sabe que, em tempos de crise, as oportunidades de aquisições inteligentes se multiplicam. E essa visão estratégica nos leva de volta ao início de sua jornada, onde a paciência e o foco no longo prazo são recompensados, criando um ciclo contínuo de crescimento e sucesso. Agora que você conhece os segredos que transformaram Warren Buffett em uma das pessoas mais ricas do mundo, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar esperando o momento certo para começar a investir ou vai tomar as rédeas da sua vida financeira agora? Aproveitar crises, reinvestir lucros,
buscar empresas com vantagens competitivas. Tudo isso está ao seu alcance, basta ter a coragem de dar o primeiro passo. Então, o que te impede? Deixe nos comentários qual é a sua maior barreira e vamos conversar sobre isso. E claro, se você quer continuar aprendendo como transformar sua vida financeira e seguir o caminho da independência, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai descobrir tudo o que precisa para alcançar uma vida de abundância e sucesso. Nos vemos no próximo vídeo.